Olá pessoal, vamos começar agora uma videoaula sobre potenciação. A potenciação é uma operação matemática em que você vai ter uma multiplicação, certo? Em que aparecem números iguais. Então, quando você vai multiplicar, por exemplo, 3 vezes 3, você pode transformar esse cálculo, né, que nós chamamos de produto, né, de fatores iguais, né, nós temos aqui o 3 e também o 3, nessa representação aqui, certo? Onde nós vamos ter o 3, que é o número que se repete, e o 2 aqui no canto superior direito, num tamanho menor, ele vai significar a quantidade de vezes que o 2 apareceu. Aliás, o 3 apareceu, certo? Então aqui nós vamos ter mais um exemplo desse tipo de representação, né? Nós vamos ter o 3 e o 2, certo? O 3 é o valor que se repete, né? No caso aqui nós temos 3 vezes 3, certo? Então fica 3 e o 2. E nós vamos chamar esse 2 de expoente. Ele indica a quantidade de vezes que o 3 se repete. O 3 ele é chamado de base, certo? Porque é o número que a gente vai multiplicar, tá bom? Então ele recebe o nome de base. Então essa é a representação da potência, né? Nós podemos chamar aqui 3 elevado a 2. Então toda vez que a gente vê esse tipo de representação, está se referindo à operação matemática chamada potenciação. Isso aqui nós chamamos de potência, certo? Para calcular a potência, aí a gente volta à multiplicação. 3 vezes 3 dá igual a 9, certo? Então, esse aqui é o simbolismo utilizado nessa operação. A base, o maior número, e o menor, o expoente. Então, para ilustrar a utilidade dessa operação, a gente tem como exemplo a área do quadrado. Então, para calcular a área de um quadrado, o que a gente faz? Nós pegamos os dois lados, né? Dois lados apenas, porque os lados são todos iguais. Então, como para calcular a área de um retângulo, né? E o quadrado também é um retângulo, a gente multiplica o comprimento pela largura, né? No caso do quadrado eles são iguais. Então nós vamos pegar aqui dois lados do quadrado e multiplicar. Então esse quadrado aqui tem lado 5 metros. Aqui também é 5 metros, então nós vamos fazer 5 vezes 5. Então aqui aparece um exemplo de multiplicação de números iguais, né? Que é o 5 vezes 5 igual a 25. Certo? Aí nós podemos escrever este cálculo utilizando a notação de potência, né? Vai ficar 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, e dá 25. Então nós temos aí um exemplo, né, de potenciação, né? Quando a gente multiplicou o 5 por ele mesmo, então vai dar uma potência, certo? Outro exemplo que a gente pode citar é em relação ao volume do cubo, né? O cubo, ele é uma caixa, né, retangular, um bloco retangular, em que tem todas as dimensões iguais, né? Ou seja, o comprimento, a largura e a altura são todos números iguais. Então, dessa forma, a gente pode utilizar uma potência, né? Porque para calcular o volume de um bloco retangular, pode ser de qualquer formato, né? Já que seus lados são retângulos, a gente multiplica as suas dimensões. No caso aqui nós vamos fazer 4 vezes 4 vezes 4. Isso também nos dá uma potência, certo? Porque a gente está multiplicando o mesmo número, né, 3 vezes, certo? Então aqui nós podemos fazer 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64.
Então a gente pode dizer que esse cubo tem um volume, né? Aqui não é mais área, né? Porque é três dimensões, então a gente fala de volume. 64 centímetros cúbicos. E usando a notação de potência, nós vamos ter aqui 4 elevado a 3, né? A gente fala essa palavra elevado, né? Quando se refere à potência, que é 4 vezes 4 vezes 4. Isso dá 64. Então a gente tem essa notação simplificada para indicar que o 4 se repete 3 vezes e é ele que a gente está multiplicando. Quer dizer, esse 3 aqui, né, a gente não faz nada com ele, ele é apenas representativo, certo? Aí para calcular a gente faz 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Alguns exemplos, né? Se você for calcular uma potência maior, que não o cubo e a do quadrado, né? Nós vamos ter aqui 5, aí nós vamos ler elevado, certo? A 4. 5 elevado a 4, para eu calcular, eu tenho que pegar o 5, que é a base, né? O número maior, e vou repetir o tanto de vezes do expoente, que é o 4. Então, vou repetir 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Quando eu multiplicar, 5 vezes 5 dá 25. Aí aqui eu faço um cálculo à parte, né? Tem que saber um pouco de tabuada, né? De multiplicação. 5 vezes 5, 25. Aí esse resultado pelo próximo 5 vai dar 125. Aí tem mais um 5, né? Porque são 5 4 vezes. 125 vezes 5 dá 625. Outro exemplo é o 7 elevado a 3. 7 elevado a 3, nós pegamos o 7 e vamos repetir ele 3 vezes. Então vai ficar 7 vezes 7 vezes 7. Isso vai dar 243, né? Porque multiplicando 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 243. E o último exemplo, 6 elevado a 2, certo? Isso vai ser 6 vezes 6, né? Porque o 6, que é o maior número, a gente repete 2 vezes, que é a indicação do menor número, né? A base é 6, o expoente é 2. Então fica 6 vezes 6, que dá 36, tá certo? Então, para calcular qualquer potenciação, é só você seguir esse método aqui, dessa página de exemplos, né? Você pega o número e repete tantas vezes que está o pequenininho indicando, certo? Nós vamos pegar aqui 4 vezes o 5, né? Vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 e multiplica, né? Aqui nós vamos pegar o 7 3 vezes, né? 7, 7, 7. Lembrando que a multiplicação, né? A operação que a gente faz, né? Muita gente confunde quando está estudando, né? É normal. Mas você vendo essas dicas, você não vai se confundir, né? Não vai somar aqui, tá? Já tem a multiplicação, certo? Por isso que o nome é potência, porque ela cresce rápido, tá bom? Então você vê um número pequenininho ali, mas quando você vai calcular dá um número, uma quantidade grande, né? Alguns exercícios, né? Imagina se você for calcular 10 elevado a 5, né? 10 elevado a 5 vai dar quanto? Você pega o 10 e repete o tanto de vezes que está ali, né? 5 vezes, ó. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? 5 vezes, cuidado para não perder na conta, né? Quantidade de 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Multiplicando, você vai só colocar os zeros, né? Porque como você está multiplicando por 10, só vai aumentar a quantidade de zeros. Então isso vai dar 100 mil, né? 5 zeros. Mais um exemplo, 9 elevado a 3. Fazer a mesma coisa. 9 vezes 9 vezes 9. Certo? Lembrar que o que se repete é o número de baixo, né? E a quantidade de vezes que você repetir é o número de cima. Então, 3 vezes. Fazendo a conta, 9 vezes 9, 81. Vezes 9, 729.